Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. Como eu sempre digo, gente, às vezes eu olho assim as cadeiras, mas quem está sentado não aparece para nós. Mas nós sentimos cada um deles aqui, esperando o nosso estudo, esperando a nossa palestra, né? Então, nós vamos dar. Nós temos aqui o livro Gotas de Esperança, que nós sempre abrimos com uma leitura. E essa leitura do número 27, ele diz assim: todo amor verte de Deus. Então já começamos bem, né? No fundo, todo consolo que você recebe deriva das mãos de Deus. Muito bom. Nada lhe chega de forma diferente, mesmo quando vem dos outros. Na ajuda, o ajudador é o mais beneficiado. A energia amorosa que expande passa primeiro por ele antes de atingir o objetivo. Por isso, quando você ajuda alguém, não se orgulhe. Lembre-se de que Deus é que lhe dá essa oportunidade. Então, a gente está ali, eu vou até dar uma paradinha aqui para a gente pensar bem nisso, porque muitas vezes nós achamos que a gente age sozinha. Eu fiz isso, eu sou... Mas não. Foi Deus que nos deu essa oportunidade de fazer. Ainda agora eu vim de táxi, e a taxista falou: que bom que a senhora veio, eu fiquei doente. Eu digo: não, meu filho, nós estamos aqui reunidos agora porque Deus me fez estender o braço para te dizer para você que Ele te ama. Aí ela ficou assim, meio rindo, né? E disse assim: olha, muito obrigada, eu estava precisando dessa palavra. E agora eu estou lendo aqui exatamente isso que aconteceu, não é? Então vamos lá. Agradeça a Ele por isso. Faça o auxiliado saber que tudo que você recebe lhe veio de Deus. O Pai que está em mim é que faz as obras, exemplificou Jesus. Então, mais uma vez, nós sabemos que nós não fazemos nada. Tudo é feito através de Deus para que nós façamos. Né? Então, a gente está aqui para isso, né? Para fazer a obra de Deus, para nos ajudar, para nos acompanhar, para nos acolher. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, serenar os nossos corações, mentalizar esse irmão tão querido que nós temos e pedir a Ele, Senhor, que continue nos acompanhando, nos dirigindo, dando para nós a tranquilidade necessária para que nós possamos fazer essa caminhada, que é tão difícil para alguns, eu acho que é tão difícil, acho que para todos nós, e tão necessária, porque tudo que nos acontece vem de Deus. Então, que Jesus abençoe o nosso irmão. Seu irmão é o senhor Augusto. É a segunda palestra que eu ouço dele. Que o Senhor abençoe o senhor Augusto. Que ele seja intuído, inspirado pelos benfeitores da casa. E que nós também tenhamos o coração aberto para receber tudo que ele for passado por ele. Que Jesus nos abençoe nessa tarde. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Nós havíamos pensado, aí vocês é que sabem, fazer como se fosse o culto no lar, né? Não temos o corpo físico de muitos, mas sabemos que está cheio dos irmãos que estão aqui para nos visitar. Quando nós falamos sobre o estudo da utilidade providencial da riqueza, nós temos, assim, várias opiniões sobre isso, principalmente quando falamos na religião.
A religião, muitas chegam a fazer o voto da pobreza, no aspecto de que só será encaminhado para o Pai aquele que tiver a pobreza absoluta. É fundamental que a gente saiba que tudo que Deus nos permite ter, tem a mão divina. Então, se fosse condenado sempre por ser rico uma pessoa, que culpa ele teria se ele nasceu rico? Que amor é esse que envolve a todos, que é o amor da misericórdia, que é de Deus, selecionaria? Eu amo porque você não tem a dignidade de pertencer aos que sofrem, como se fosse assim para todos. Nós sabemos que na caracterização de um espírito existe lá atrás o início. O indivíduo, o espírito simples, ignorante. Simples no entendimento de que ele é único, ele não é um complexo que pode ser dividido. Não, ele é único. Ignorante porque logo que é criado, e Deus cria até hoje, Jesus assim nos disse, ele foi criado lá atrás, cada um de nós. Não sabemos como. Mas não tínhamos experiência, tínhamos uma inteligência que iria se desenvolver de acordo com o interesse e a vontade boa de adquirir aptidões. Essas aptidões farão com que a minha inteligência se expanda, a minha inteligência se fortifique e eu posso criar, porque eu já me tornei minimamente capaz por interesse e pela energia que o Pai nos fornece. Então a gente pensa assim, por que há desigualdade? Porque um tem como se manter e o outro não. Porque um tem abundância e o outro é desprezado, é humilhado, vive na mendicância. Vamos então, lá atrás, raciocinar que o Pai criou todos iguais. As diferenças existem pelo livre-arbítrio que cada um tem minimamente, porque ele vai se expandir com a intelectualidade, ele vai se expandir com a moral, com as escolhas. Cada vez que eu escolher algo e Deus assim o permite, eu vou ter o efeito da minha escolha. Que pode ser boa, pode não ser boa, mesmo assim o Pai não vai me abandonar. Imortal como cada um de nós é, ele vai fazer com que a gente renasça na condição que eu fui depois do túmulo. Porque o berço, a vivência e o túmulo é apenas uma temporariedade de um espírito que foi criado há quantos milênios? Eu sei, você sabe, não. Mas eu sei que eu fui criado. E é criado todo momento espíritos que vão depender de mim e de você para que tenham experiência e oportunidades que a minha moral permitir que ele tenha a condição de escolher. Porque o Pai nos faz para que as escolhas nos levem ao que Jesus nos disse, a uma perfectibilidade, que é uma promessa e uma realidade. Mas por que eu, se viver 80, 70, 90, 10 anos, já sou perfeito? Que experiência eu tive no aspecto de que eu preciso vivenciar com você, com o que está aqui, com o que estão sentados, o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o mandamento, é a fala, é a convicção única que nos leva ao caminho da purificação. Tudo aquilo que eu conquistar, materialmente falando, um dia vai sair de mim. Eu posso perder se eu não souber me posicionar em relação à utilidade providencial desse bem material, ou a morte fará com que tudo fica, porque é matéria. Quem vai é o espírito. E o espírito se alimenta de quê? Do caviar? O transporte dele é o Rolls-Royce? O que ele faz? Ele visita lugares e se deleita com a paisagem, com os restaurantes caros.
ele já não precisa disso. O que faz com que ele se sinta no céu ou no inferno, como ele ainda acredita que existe, é a consciência. É aquilo que ele amealhou como riqueza verdadeira, que não fenece. O corpo orgânico, ele se dissolve com o tempo, mesmo que bem cuidado. E na maioria das vezes ele não é bem cuidado. Os vícios materiais que nos acompanharam desde lá atrás ainda persistem. E muitas vezes não no aspecto de eu ir lá e comprar, mas a minha moral, que ainda determina muitas vezes, muitos ganham o bem material, fazendo com que o outro sucumba naquilo que ele conquistou como matéria, mas não como moral. Aí o homem constrói a arma, a bala, o projétil. Aí o homem constrói a droga. Aí o homem constrói os aditivos que contaminam o alimento. Você já pensou? Para você abrir, furar, rasgar uma embalagem e lá dentro tem o seu alimento, às vezes, quanto tempo lá conservado? Será que isso vai fazer bem para você? Hein? Eu sempre digo, quando eu estou no meu consultório, para as mãezinhas, se você tiver que abrir, rasgar, furar, não presta. Porque o conteúdo que está ali naquele saco, naquela garrafa, naquela lata, está ali porque a química fez com que ele não apodrecesse. Mas a química que fez com que o objeto que dá lucro, a substância que dá lucro não apodrecesse, vai apodrecer o seu organismo. O remédio, a droga medicamentosa, tem seu limite, tem sua dose, tem o seu horário, porque pode ser um veneno também, né? Quantas pessoas têm uma patologia que precisa de medicamento, mas acaba sequelado por esse mesmo medicamento que o manteve vivo durante um período, um tempo. Que entendamos que a verdadeira herança, a verdadeira riqueza está eu não precisar mais dela. Eu precisar da liberdade que o Espírito tem, da sua moral, da sua consciência, ele vai voar. Ele vai ir aonde quiser, porque o Espírito sopra. Ele não precisa do carro, ele não precisa do sapato, da indumentária. Não, ele sopra. Mas ele só vai soprar sem ser pesado, se as asas da libertação, do amor, levá-lo aonde o sentimento dele determinar. Lá com você, lá embaixo da ponte, lá com o animalzinho que está faminto, o escorraçado, o renegado, o que as convenções de um mundo materializado determinou o que é certo, o que é conquista, o que é poder. Quando a gente pede a justiça, será que a gente sabe o que é justiça? Eu acho que a gente pede vingança. A gente pede vingança e que ele sofra. Quando a justiça está no acolhimento em que você faz a alguma pessoa, e se você esmola, se você dá uma esmola, você faz um atendimento urgente, sim, ele está com fome. Mas se você não o capacitar para ele próprio se dessedentar, se alimentar, você estará viciando, prejudicando e não amando. Você estará aplicando com a sua falácia, com o seu orgulho, o poder que você tem e ele não tem. Então eu estou te dando porque eu sou bonzinho, porque eu tenho mais que você. Não. A verdadeira promoção humana está, de alguma maneira, eu me imbuir daqueles que já têm uma estrutura que pode levá-lo a uma escola. Daqueles que têm uma estrutura que pode, a roupa que eu dei, sirva para ele caminhar na ascensão da moral e da sua própria sobrevivência. Porque o trabalho ético, dá energia, a força e a paz, da consciência que está de acordo com a moral divina. Então, meus irmãos, quando foi colocado, quando Jesus nos disse que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, parece muito cruel.
Se assim o é, por que Deus permitiu a riqueza? Então a riqueza é uma punição? Ou a pobreza? Misericordiosos os que clamam pela justiça. Será que ficar numa escada chorando, praguejando e dizendo, Deus, por que me abandonou? Isso é misericordioso? Que diferença há na prova da riqueza e da pobreza e da miséria? São duas provas difíceis. Talvez a riqueza, ela tenha uma conotação mais de arregalar os olhos, porque é fácil aí ser depositado o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes a riqueza sensualiza o indivíduo, faz com que ele tenha grupos que concerne a sua posição social. Faz com que ele, às vezes, ironize aquele que não tem, que tem uma visão, um comportamento raivoso àquele que bate à sua porta, ou que conta uma história que o levou até lá. E muitos dos que tiveram tudo passam a não ter mais nada, porque fazem com que tudo isso seja destruído, porque acreditam que a vida é uma só, e que tudo que ele amealhou, ele tem que aproveitar. De uma certa maneira, a gente tem que entender que tudo aquilo que é matéria, que ele conseguiu, está com ele, é temporária. Porque se Deus achar que não deve ser assim, ele perderá tudo. E se a incúria o fizer arrogante, cada vez mais egoísta, ele também perderá tudo. Não há um carro forte que leve o tesouro até o túmulo. Para quê? Para que serve? Agora existe sim o conforto daquele que compreendeu a temporariedade de uma existência e não o término de uma vida, e chegará nessa continuidade ao ambiente que ele produziu para a chegada. É como se você fosse fazer uma viagem, escolhesse o hotel que mais lhe agrada, escolhesse o lugar mais aprazível. Esse lugar, se a sua moral levar, tá para você. Ninguém vai te dar esse lugar. Por mais que o outro queira, como aqui o dinheiro pode fazer que ele dê conforto ao interesse dele, lá não. Porque não é a moeda que garantirá a vaga nesse paraíso. E sim a tua postura, a tua atitude, aquilo que você tem como substrato da sua consciência. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a riqueza. Hospitais de primeira linha, com todo equipamento para salvar vidas. A ciência que se debruça em um laboratório para descobrir as vacinas que salvam, os remédios que curam, o caminho da vida saudável. As escolas que se especializam para que intelectualmente você se situe da melhor maneira de uma sociedade. Sociedade que muitas vezes te levou à ignorância. Sociedades que muitas vezes não te permitiu o acesso. Sociedade que muitas vezes você não entra porque você não é da minha cor, porque você não é da minha religião, você não é do meu sexo, o teu gênero é duvidoso. Então você não vai entrar porque você vai escandalizar esta sociedade. Claudicante na dor, no sofrimento que provoca, ela precisa do investimento para que chegue até lá administradores que promovam a purificação do ensino, não é? Então nós vemos crianças, hoje eu vi, que tiveram que ir para casa, porque passaram mal no calor, porque a sala de aula não tinha ar-condicionado. Só tinha um ventilador e estava queimado. E as mãezinhas levaram seus filhos, que uns passaram mal e outros nem foram. O que resolveria isso? O que faz com que a ciência progrida? O que faz com que os hospitais tenham
proteção verdadeira de remédios, de acolhimento, de ambiente, de cama, de maca, de funcionários, de ambulâncias. O dinheiro. Então não vamos endemoniar o dinheiro, e sim o que eu faço do dinheiro. Porque o dinheiro é necessário. É necessário para que a igualdade de uma sociedade que tem atitudes que a moral impõe, promova a evolução do indivíduo. Porque nós primeiro evoluímos intelectualmente, depois moralmente. Se não for para e passo, se papai e mamãe não me derem em casa a condição do respeito ao conteúdo material para utilização benéfica, eu poderei ser um ministro amanhã, um deputado, um vereador, um dono de escola, um presidente. Se eu não tenho moral, tudo aquilo que o meu intelecto e meu dinheiro me levou será para o mal. Aí eu vou matar, eu vou guerrear, eu vou enganar para manter um status quo que não é a igualdade que procuramos ter. Então você perguntaria assim, então todo mundo tem que ser igual, uma sociedade não pode ter desigualdade? Aí eu vou te devolver a pergunta. Eu tenho 50 reais, tem 10 pessoas aqui. Eu sou justo? Eu acho que a igualdade deve existir? Eu vou dar 50 reais para cada um dos 10. E vou dizer, volte quando você... Eu vou te dar um prazo, 1 mês. E volte para você me dizer o que aconteceu com os 50 reais. Parábola dos talentos. Uns vão voltar com 150 reais, porque ele investiu. Ele criou filhotes daquele. Outros com pouco menos, 100 reais. Alguns exatamente com os 50, porque ficou com medo da minha punição se ele perdesse os 50. E outros não vão gastar 50 reais em balas. Eu dei igual, eu dei o prazo igual, mas são pessoas diferentes. São espíritos únicos, que vai utilizar a seu modo, da maneira que o que o fez chegar até aqui, deu-lhe como valor. Educação, moral, respeito à conquista e produzir mais para que essa conquista, com os filhotes que ela der, faça com que aquele grupo se melhore. Isso chama educação. A educação não é mimar. A educação não é dizer, meu filhinho, eu quero tudo de bom para você. Não é apenas isso. Aí ele nasce dentro das posses, você tem o melhor médico, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor colégio, e começa aqueles planos para ele. Só que aí eu esqueço que ele não é propriedade minha, que o apego não vai fazer com que ele seja aquilo que eu quero. Porque ele tem uma vida anterior, uma existência, melhor dizendo, anterior, e uma vida que o permitirá a perfectibilidade a que Jesus nos destinou na sua fala. Aí ele vai colocar, com a oportunidade da educação que eu der, os passos firmes na linha reta do sentimento maior, que é o sentimento do amor, do progresso, da evolução. Então nós precisamos entender que a igualdade não existirá. Ela existe sim, nascemos iguais, lá atrás, mas com o livre arbítrio de nos desenvolver e alcançar, uns mais cedo, outros mais tarde, o processo dessa purificação. Ah, mas existem espíritos puros, que isso? Como? Vieram muito antes de nós. Anjos, demônios. Por que Deus criaria um ser
puro, sem a oportunidade que você, que eu, sem as dificuldades que você, que eu, precisa passar para chegar àquele nível. Por que ele faria o demônio sem oportunidade de ser bom, porque ele foi criado demônio? Ainda acreditamos nisso, que existe demônio, ou que o anjo foi criado por Deus. Criado por Deus somos todos nós. As escolhas é que são nossas, mal ou bem. E a escolha do bem nos fará um dia anjo. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma falange crística que existe em Cristos. E ainda existe mais. Ele é o governador planetário, o arquiteto do planeta, o que protege, o que diz, o que nomeia, vão para a Terra, porque eu a criei. Ele também é um co-criador, porque o Pai está acima de tudo. E determina aqueles capazes de tarefas, de missão, trabalhar a sua capacidade e a sua moral. Então não vamos nos iludir. Vivemos o efeito do que fizemos. E assim será. Então, se eu quero ter paz, não é o campo verde sozinho que vai me dar, ele é um contributo. Porque ele é a criação de Deus para nos beneficiar. Mas a paz é essencial. A paz eu a ponho e não a procuro, porque eu levo. E para que eu leve a paz onde quer que eu esteja, eu preciso me certificar dos meus atos. Eu preciso saber que, ele me fez isso, ele é mau comigo, ele é ingrato. Ele também é um viajor do tempo. Vamos acolhê-lo. Não sei se eu falei de uma outra vez, às vezes a gente acaba repetindo coisas, né? O meu filho, eu tenho um filho que também é médico e o laboratório dele está fazendo uma campanha contra o racismo. É um laboratório inglês e que tem, me parece que é uma ordem do governo, de colocar, acabar com essa história, que você não vem porque é isso, trabalhar o intelectual, a capacidade. Isso é um passo, né? Porque para que o indivíduo que tem uma diferença étnica, racial, religiosa, alcançar aquele que a maioria social acha que é bom, é difícil. Mas isso vai acontecer um dia, o planeta expiação em prova, um dia o planeta se regenera e todos serão vistos como uma temporariedade de uma perfeição, de uma perfectibilidade. Então eles estão fazendo uma campanha, lá tem um funcionário, um alto funcionário, um único, que é negro. E esse alto funcionário que é negro, está com orientação da Inglaterra, de todos eles, trabalhando a diversidade, o respeito à diversidade. Diz que ele colocou uma coisa interessantíssima, parece muito simples, mas outro dia eu falei para uma amiga, uma psicóloga da Justiça, ela ficou, Augusto, que interessante, ela até levou isso para o grupo, todos adoraram. O que é diferença de diversidade aceita e inclusão? Parece que é a mesma coisa. E ele, com cargo alto, um negro muito capaz, falou, olha, diversidade, ser a favor da diversidade. É você ter pessoas diferentes, por exemplo, ele falou, ele negro, eu negro, ele falou, eu negro, você vai fazer uma festa na tua casa. Você é rico, uma festa chiquerésima. Você convida ele. Talvez ele seja o único negro da tua festa. Chegou. Tá, que bom, vamos dizer, você é boazinha, você é maravilhosa. Sabe qual é a diferença? Na festa, você chama ele para dançar. Isso é inclusão. Isto é inclusão. Ele aceitar a diversidade é convidá-lo a assimilar, acolher. É você chamar ele para dançar, como você chamaria um louro de olho azul. Então, isso, outro dia eu lendo, é bom, a gente está aqui num bate-papo, um ator famoso, negro da televisão, e o repórter perguntou, um rapaz muito bonito, como é que é você com as mulheres? Ele falou assim, as mulheres brancas
elas me chamam muito para estar na intimidade com ela, mas não passeiam comigo no shopping de mãos dadas e nem me apresentam à família. Quer dizer, ela diz que é a favor da diversidade, mas não tem um acolhimento. Notou a sutileza? Notou? Que lindo esse homem, esse intelectual colocou. Então é isso, chega de hipocrisia, chega de farsa, chega de se achar diferente. Você é simplesmente um como o outro, e você está num processo evolutivo como o outro. E quando a gente vê a parábola do mal rico, em que Lázaro, o mendigo, na casa, quando chegava nas festas, ali escondidinho, comia as migalhas que caíam no chão. E o rico, os dois partiram. O mal rico, quando chegou, isso tudo a gente está colocando como um símbolo, né, como Jesus colocou, parábola. Ele no inferno, o mal rico. Ranger de dentes, sendo que um fogo eterno. E ele olha para cima, ele vê Abraão e o mendigo Lázaro no paraíso. Aí ele pede: Abraão, por favor, permita que Lázaro venha botar um pouquinho de água na minha língua, que eu estou aqui sofrendo. Abraão diz: nem eu, nem nós podemos baixar até aí, nem você chegar aqui. Aí ele implora: mas pelo menos que vá e fale com meus irmãos, com a minha família, sobre o que eu estou vivendo, para que eles não venham para cá. Aí ele diz: que vai adiantar? Se eles tiveram Moisés, Abraão, para se inspirar e não aproveitaram. Então, meus irmãos, quanto mais reflexivo formos, quanto mais trabalharmos o intelecto e trabalhar a moral para o bem, porque se o que você tem, materialmente falando, foi conquistado à custa de prejuízo de alguém, não é benefício. Não vai te fazer bem. Pode agora o prazer, a euforia, mas logo, logo, a realidade deste comportamento vai mostrar a dor e o ranger dos dentes. Porque a riqueza, ela é feita para promover que a justiça social se faça dentro da minha possibilidade de compreender e dentro da possibilidade de aprender aquele que vai ser atendido. Porque não é porque eu dei e ele não aproveitou que eu não vou dar mais. Calma. Cada um tem um nível de entendimento. Cada um tem um momento, um processo que faz com que ele absorva. O bem não desiste. O bem muitas vezes se diz que é tímido, porque o mal é arrogante. Mas o bem, ele prevalecerá quando você não mais divulgar o mal. Wi-Fi, Facebook, Instagram, meu Deus, como divulga o mal, né? Você vê o bem assim com essa difusão? Só é tragédia, só é tristeza. Então você vai imbuindo naquele que vê, mesmo que diga que aquilo não é bom, uma naturalização do que não é natural. E sim uma deficiência moral de um espírito que está num processo evolutivo. Também não é renegar, não é ter raiva. Não, a raiva não resolve. Ore. Se aquilo te fez tão mal e nos faz, se você se revolta e há uma revolta, ore. E tenha uma postura na tua casa, com teu filhinho, em que ele compreenda que somos todos iguais. Hoje, eu estava no consultório e eu estava vendo uma reportagem, ou foi em casa, no consultório nem liguei a televisão, em que uma família, linda família, você não viu que você estava... A característica deles é que todo mundo tinha 1,90 m, o pai 1,90 m, a menina, lindos, uns negros lindos. Então, o que acontece?
ela estava falando sobre o pertencimento. Ela é uma professora, ela criou na comunidade turmas, tem um nome, ela botou, ouviu isso hoje. Hoje foi o dia, parece até que está me ajudando para a gente conversar aqui. Sobre o ensino ativo dinâmico. Ela é jovem, muito jovem. No começo, ela tinha 14, 15 anos, ela disse que na primeira turma que ela abriu, tinha um menino branco, com uma cor diferente da dela, e que o menino foi à aula, quando chegou em casa, falou: mãe, não quero ir mais naquela escola. Por quê? Porque a minha professora é negra. A mãe, ela dizendo, a mãe sábia, sentou com o filho e falou: você vai sim. Deu uma aula para esse filhinho que não há diferença, que ela é uma professora como outra qualquer. Ela disse que isso já se passou, parece que já se passou 4 anos, e hoje o jovem adora ela e diz que agradece a mãezinha que o despertou, que ela é uma professora maravilhosa. Então, muitas vezes a gente diz assim: isso é coisa de criança. Sim, mas é coisa de criança aprender o certo. É coisa de criança ver o exemplo que nós damos dentro de casa. A gente pode ter uma fala maravilhosa, mas uma reação totalmente diferente. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amados, vamos trabalhar detalhes, rotina. A rotina não é enfadonha. A rotina não é, esse ônibus, isso, aquilo. A rotina é para eu crescer. A rotina é para eu parar de reclamar. Toda reclamação é uma obsessão simples. Porque eu quero que seja do meu jeito. Eu não me coloco no lugar daquele que me provocou aquela raiva. Ele não teve capacidade de fazer diferente. Seja por que motivo for. Né? Preguiça, falta de cultura. Agora, o que ele está passando na casa dele, que tipo de infância ele teve, que tipo de presença moral ele está tendo. Não vamos, quando a gente reage, a gente se iguala ao agressor. Reagir é diferente de agir. Reagir é você me deu um tapa, eu te dei outro. Agir é eu fazer diferente, que não é igual a dar o tapa. Todo aquele que briga perde um pouco. Porque há sempre, isso é um hábito, isso é uma disciplina, porque o que hoje é virtude, ontem foi disciplina. Não sou eu que estou dizendo, Emmanuel. O que hoje é virtude, ontem foi disciplina. A autodisciplina é muito difícil, porque eu sempre tenho justificativa para o meu erro. Ah, porque você me encheu, você não entende. Outro dia eu ouvi de um orador, Simão Pedro, gosto muito. Se uma pessoa te faz uma pergunta, você responde, ele não escutou direito. Ele pergunta de novo, aí você já responde com raiva. Eu não estou aqui para perder meu tempo que você não ouviu. Isso é uma auto-obsessão tua. Porque ele não está brincando, ele não ouviu mesmo, ele entendeu errado. E quem é você para dar lição de moral a quem quer que seja? Mas isso é rotina, isso é todo dia. Isso é respeito à vida, respeito à vida do outro. Porque a gente acha que tem que ser como eu quero, né? Outro dia, eu assisti no Haroldo Dutra, ele falou que ele estava levando o filho dele à escola, de carro. Não é fácil a rua que tem escola, porque é engarrafado sempre, né? Papai e mamãe param em fila dupla, tripla, para deixar o filho na escola. E quem está atrás, e ele numa explosão, o filho dele, sei lá, com 8, 10 anos, ele, ai, que inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O filho, naturalmente inspirado, falou: pai, a gente está dentro de um carro, com ar-condicionado, né? A gente está aqui, eu e você está com saúde, eu também. Por que você está com raiva? Você não está no ônibus,
fechado, sem ar-condicionado. Não está esperando, às vezes, tem trabalhadores que da casa ao trabalho dura 3 horas. Às vezes sai 4 horas do colégio, do trabalho, e chega em casa às 7, 8 horas da noite. E você está com... Ele disse que botou uma música, agora toda vez que ele vai para o engarrafamento, que não melhorou, ele vai cantando. Então, gente, a gente que é espírita e que diz que somos imortais e que fala na lei da evolução e do progresso, tem um comportamento igual materialista muitas vezes. Bateu, doeu, é meu. Divaldo falou isso. A gente acha que aquele que bateu em mim, que é isso, que é aquilo. Se eu apanhei, eu tenho que saber por que eu apanhei, por que doeu. Será que ele acertou em cheio? Ele foi aonde eu sou fraco? Ou, se ele não tem razão, se a fala dele é equivocada, deixa com ele, não é tua. Deixa ele amargar a bile dele, porque não é tua. Agora, se você assume, não, ele falou, bateu, levou, vou lá, aí você adoece. Vamos, se vocês acharam que já tem 46 minutos, eu sou muito fiel ao horário. E eu penso que aqui a gente fala 45. Mas a gente pode conversar. Se tem alguma coisa, algum ponto que você acha que poderia acrescentar, nós somos aprendizes. Não há professor de espiritismo. Não é? Nós estamos nos capacitando para a vida, não para um conceito, e sim para uma extensão moral da nossa consciência. Voltamos pela misericórdia de Deus. Pedimos, muitas vezes imploramos. Não vamos perder tempo não, tá? Vamos fazer o melhor, porque eu não sei daqui a um segundo que tipo de experiência eu vou precisar ter. Muito obrigado, graças a Deus. Aprendemos bastante, vamos sair daqui com grandes experiências, tentando melhorar, né? Tentando fazer tudo que foi dito aqui, que somos espíritas, mas ainda somos, como ele diz, aprendizes. E como aprendizes, às vezes a gente entende, às vezes a gente pensa que entende, conhece, pensa que conhece, e as coisas vão acontecendo, que só a nossa experiência é que vai nos fazer ser espíritas ou não. Então, eu venho ao centro há quase 20 anos e ainda não me considero uma espírita, porque eu ainda tenho muito que aprender. Eu tenho muito ainda que fazer. E cada vez que eu ouço uma palestra, eu digo, meu Deus, ainda tenho que caminhar muito. Né? Meu tempo está aqui, está chegando, né? Minha bagagem como está? Ainda ontem eu estive conversando com um amigo a respeito das nossas bagagens espíritas. Né? Como está a minha bagagem? O que eu vou levar para o plano espiritual? O que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo, mas eu estou agindo? O que eu posso fazer para me melhorar? Foi esse o estudo de hoje que veio para nós, né? Que nós possamos estar melhores. Sairmos daqui com a cabeça renovada, entendendo que a doutrina está aí, ela está nos dando todos os dias. O Evangelho é que a Beatriz está no Evangelho. O Evangelho está nos dando o caminho e nós podemos seguir. Deus nos abençoe. Bom, então, parar para nosso momento de preces. Vamos mentalizar. Nossa primeira prece é sempre para os nossos irmãos desencarnados. E eu sempre peço, né, nós temos lá os nomes colocados na caixinha, mas também temos os nossos amigos, os nossos pais, os nossos amores, que às vezes a gente não coloca na caixinha, mas que está na nossa lembrança, que está no nosso coração. Então, vamos mentalizar todos esses nossos irmãos.
aqueles que conviveram com a gente, os que nos amaram, os que não nos amaram, principalmente esses que nós devemos nossa prece, rezar dobrado para que eles nos amem, para que Ele nos perdoe, ou que nós peçamos perdão a cada um deles através da nossa prece. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Então vamos nós pedir que a espiritualidade superior entre dentro dos nossos corações, entre na nossa cabeça, descubra, ache cada irmão desse que nós tanto amamos e que agora não está mais junto de nós. Esteja com eles, acompanhe a caminhada deles, ilumine o caminho de cada um deles, para que eles fiquem melhores, que eles se aprontem para a nova empreitada que todos vamos ter. Então, a nossa prece inicial é para todos eles. E para eles nós sempre fazíamos aquela oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos pensar nesses nossos amigos, pessoas que conhecemos, que tentaram contra a vida, não é? Ou que não entenderam o momento deles e aí partiram antecipado. E nós sabemos que Nossa Senhora tem lá um cantinho reservado para todos eles. Então, para esses irmãos que estão ainda querendo entender o que aconteceu, nós vamos pedir para Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Nós temos ali a nossa caixinha, né, de irradiação. Então, nesse momento, vamos pensar na nossa casa, vamos pensar no nosso ambiente de trabalho, na casa dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Vamos pedir luz, que o Senhor alcance, mande luz para cada um de nós nesse momento, iluminando a nossa casa, entrando na nossa casa e dando para cada um de nós a sua bênção. Que nós possamos levar através dessa prece, ao entrarmos na nossa casa, expandir a luz, expandir o amor, o aprendizado de hoje se expanda por todas as pessoas que encontrarmos e que abraçarmos na rua. E agora vamos pedir também para as pessoas que estão nos hospitais, as visitas médicas. E nós temos aqui uma equipe muito grande do Dr. Bezerra, né? Essa equipe que ajuda, né? Que vem aqui nos ajudar sempre nas nossas cirurgias. E é essa equipe que toma conta dos nossos doentes. Então vamos aqui pedir para cada um desses doentes que nós colocamos os nomes na caixinha, que eles sejam abençoados, que eles recebam de acordo com o merecimento de cada um deles, uma bênção muito especial. Que Jesus olhe por todos nós, que essa equipe médica, que essa falange médica visite todos eles e a nós aqui também nesse momento, que nós estamos aqui, somos doentes da alma.
Nós estamos aqui com as nossas dores, com os nossos pensamentos, às vezes difíceis, que Ele se aproxime de nós nesse momento e que coloque a sua mão sobre cada um de nós nesse momento e que sintamos a paz, o amor, que nós possamos ter um dia, uma tarde muito tranquila e que Jesus nos abençoe. Senhor, nós temos sempre que cantar, né? Aqui nós cantamos. Eu queria que os irmãos que dão passe levantassem nesse momento, que o passe fosse feito e nós vamos cantar. Senhor, dando de nós a vossa paz, onde houver Deus que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Que com essa oração de São Francisco sejamos felizes, tenhamos uma tarde de muita paz, que todos possamos ir para casa levando o coração carregado de amor, de esperança, que possamos sermos mais um dia espíritas. Que assim seja, graças a Deus.